Fala galera do canal do Siriaco, tudo bem? Vamos falar de febre amarela. 10 curiosidades sobre essa doença que está assustando todo o Brasil novamente. Uma velha conhecida da medicina brasileira voltou a matar no país. Agora principalmente os macacos. Primeira informação sobre a febre amarela é que foi a primeira doença do mundo a ser identificada associada a um vírus. Na verdade, foi chamada de primeira doença filtrável, ou seja, como era chamado antes o vírus. Depois eu descobri que se tratava de uma partícula viral e tal. Então ela é a primeira doença filtrável. Isso aconteceu em 1848, muito tempo atrás. Eu nem tinha nascido, eu acho. Segunda curiosidade sobre a febre amarela é que ela é uma doença bifásica. O que é isso? Ela se apresenta em duas fases. Uma primeira fase, considerada mais leve, que apresenta dores no corpo, dor de cabeça, moleza, algum enjoo, eventualmente vômito, dor muscular generalizada, febre alta, assim de repente, mas depois ela desaparece e fica tudo bem. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a chamada fase dramática, quando a pessoa entra em coma, porque falência renal, falência do fígado para de funcionar, o rim para de funcionar, a pessoa entra em colapso literalmente, começa a vomitar sangue, chamado por muitos de vômito negro, que já é uma fase complicada. Nessa fase, metade dos pacientes evoluem para o óbito, infelizmente. A terceira curiosidade é que a febre amarela ela se apresenta em dois ciclos. Primeiro ciclo, segundo ciclo. Não, nada disso. Ciclo silvestre e ciclo urbano. O que é isso? O ciclo silvestre é quando a febre amarela, a doença, ela é transmitida da seguinte forma. Um macaco infectado, picado por um mosquito, pica um homem. Pronto. O ciclo silvestre. O macaco picado por um mosquito, que mesmo mosquito picou o homem. A fase urbana, o ciclo urbano, já é um pouco diferente. Macaco infectado, picado por mosquito, que pica um homem, outro mosquito pica esse homem, pica outro homem. E aí virou bagunça generalizada, é o que ninguém quer, né? Todo mundo com doença, febre amarela de volta. Quarta curiosidade, a febre amarela em 85%, graças a Deus, 85% dos pacientes, ela evolui para a cura. Ela é considerada benigna, maioria absoluta. Porém, tem 15% desses pacientes que tem a fase complicada. Ela vem a segunda fase com muitas complicações e alguns desses evoluem para o óbito, infelizmente. Mas 85% apresenta dores, cansaço, febre alta, diarreia, vômito e depois de um tempo fica tudo bem e ele está imune. A quinta curiosidade é que a vacina ela começa a fazer efeito entre 7 a 10 dias depois de você ser vacinado. Ou seja, nada adianta você tomar a vacina hoje e ser picado por um mosquito amanhã, você não estará imune, tá? Leva de 7 a 10 dias porque precisa da produção dos seus anticorpos para te defender, ok? Outra informação é que quem tem alergia a ovo tem que ter alguns cuidados com relação à vacina, tá bom? Sexta curiosidade. Sexta curiosidade sobre ela é que a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas uma dose da vacina contra a febre amarela. Mas no Brasil, somente no Brasil, nós fazemos a vacinação em duas fases. São duas doses, uma depois de 10 anos, que é chamada dose de reforço, mas a Organização Mundial de Saúde diz que é apenas uma. Bom, a experiência dos médicos brasileiros chegou à conclusão de que, com as nossas características imunológicas, devemos sim vacinar duas vezes, e não uma só, como a OMS determina. Essa doença está presente em 34 países no mundo, não é algo exclusivo do Brasil, 34 países no mundo, sendo que 80% dos casos de febre amarela estão na África. O médico Emílio Marcondes Ribas trabalhou durante 50 anos para tentar eliminar a febre amarela do Brasil. Ele conseguiu. Em 1955, ele eliminou o último foco de febre amarela, mas o trabalho dele foi por 12 anos garantido. 12 anos depois, em 1967, a febre amarela voltou a assustar os brasileiros. Entre 2010 e 2013, 153 pessoas morreram por causa de febre amarela. E desses 153, foram de 354 casos. Quase metade praticamente das pessoas que tiveram morreram.
Outra curiosidade, mais uma, já estamos na 11ª, é que a vacina é contraindicada para grávidas em qualquer fase da gestação, para portadores de HIV, para quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, ou usando prednisona ou qualquer medicamento que faça supressão imunológica, ou seja, que diminua suas defesas. Ela é contraindicada, mas em alguns casos, somente com orientação médica e depois de analisar o risco, o médico pode dizer, olha, toma vacina porque é melhor você tomar vacina do que não tomar e ficar exposta, ok? Acho que esse vídeo pode ajudar você a tirar algumas dúvidas da sua cabecinha com relação à febre amarela. Tchau, deixa seus comentários, suas experiências, compartilhe, corrija-me, dá um like, dá like, dá like, dá like, tchau!